vídeos que é um divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e nós vamos falar da Vitória de Samotrácia, que não é exatamente uma obra super incompreendida, mas é uma obra que um monte de gente vê, né, porque ela está no Louvre. Então imagina quantas pessoas não veem essa obra, mas não necessariamente entendem qual o seu significado, qual a sua história. Então, a Vitória de Samotrácia é uma das 3 obras mais famosas do Louvre, junto com a Mona Lisa e a Vênus de Milo. E mesmo se ela não tiver no roteiro, né, de visita de alguns dos turistas, de alguns visitantes, você acaba quase que inevitavelmente passando por ela, porque logo que você entra no museu, você acaba dando de frente com uma escadaria toda monumental, e a Vitória de Samotrácia está lá em cima. Então não tem quase como você não ver ela se você for no Museu do Louvre. E um monte de gente tira foto debaixo da escada, em cima da escada, com a Vitória, enfim, é um ponto assim, aqueles pontos que tem uma certa disputa para tirar foto com a obra. É bonito postar no Instagram. Então, o que nós vemos nesta obra? Então, vocês veem uma figura feminina, não é? Ela não tem cabeça, mas ela teve um dia, não foi achada a cabeça dela quando acharam a obra. Então ela chama Vitória de Samotrácia, porque ela foi encontrada no santuário dos grandes deuses, né? Em Samotrácia, né? E então foram encontrados só partes do corpo dela, não foi encontrada a cabeça. E vocês podem ver que ela tá, na verdade, sobre um barco e tá ali em cima, toda pomposa, com as asas abertas. E daí, então, vocês podem ver que ela tá com uma perna mais à frente do que a outra, realmente como se ela tivesse acabado de pousar ali, né? Ela tem asas, gente, ela voa. E ela é alada, porque é a personificação da Vitória. Basicamente, se a Vitória fosse uma pessoa, seria isso aí o que os gregos imaginavam. Pelo menos entre 2200 e 170 a.C., que é a data que a gente acredita que ela tenha sido esculpida. Então é isso que os gregos imaginavam de como seria a personificação da Vitória. Então por isso que ela é chamada de Vitória de Samotrácia, que ela representa a deusa da vitória, né, que em grego era chamada de Nike, e foi encontrada em Samotrácia. Então daí já entendemos por que a gente chama ela assim. Já tem começo aí. Vocês também podem ver e aprender um pouco sobre como era a Grécia Antiga, se vocês olharem as vestimentas desta mulher. Vocês podem ver que ela tá usando um vestido, né? Então esse vestido de tecido bem leve, longo, chamado chiton, em grego, e um manto por cima, que era chamado de imation. Imation? Gente, não sei, isso de grego antigo na França, o sotaque é todo... Enfim. Então, as mulheres na época usavam esse tipo de roupa, mas não necessariamente era sexy. Todo mundo sexy, igual a gente vê nessa escultura, porque para fazer essa escultura foi usada a técnica dita do tecido molhado. Então, é como se, basicamente, a pessoa pegasse uma camiseta molhada e colocar, né, dá pra ver tudo por baixo. Então é isso que a gente vê nessa estátua, e na verdade é uma técnica extremamente difícil, porque você tem que conseguir reproduzir o que tem embaixo e a roupa que tem em cima, isso usando mármore. Então não é exatamente fácil, é uma técnica bem complexa, apesar de que a gente tem que lembrar também que o mármore, ele na verdade é mais fácil de esculpir, ele é mais mole um pouco, né, quando ele acabou de sair da pedreira, do que quando ele passa o tempo, né? Então a gente tem que pensar que ele é menos duro do que ele era antes. O escultor teve que fazer um pouco menos de força do que você imagina, mas ainda assim é bem foda esculpir em mármore e bem difícil realizar essa técnica. A obra então foi realizada em vários pedaços, que era comum no período arcaico e helenístico grego. Então basicamente o escultor fazia os diversos pedaços, depois juntava tudo. É provável que o escultor tenha escolhido que a obra fosse vista de 3/4, porque um dos lados da estátua ele tem um acabamento melhor do que o outro, que é um pouco mais grosseiro. Então é possível que o escultor tenha querido que a estátua fosse vista daquele lado que tá mais detalhadinho. E é possível que essa obra tenha sido feita para comemorar a vitória de Rhodes, que era uma cidade-estado grega, não é? E a gente tem que metade do mármore usado para essa estátua era mármore de Rhodes e a outra metade era mármore de Faros. Então poderia ter sido uma comemoração, né? Ter sido encomendada, ter sido feita em comemoração ao triunfo da cidade de Rhodes contra Antíoco III da Síria.
Antíoco III da Síria em 191 a.C. Por fim, a gente pode comentar que no manto dela foi encontrado traços de policromia, ou seja, ela não era brancona desse jeito, ela era colorida. Então esse é um conhecimento que a gente tem, que é relativamente recente, que as estátuas da antiguidade elas eram coloridas, elas eram pintadas em cores bem vivas, por exemplo, azul, vermelho, amarelo. Mas os artistas da Renascença e do classicismo que queriam imitar a antiguidade, eles não sabiam disso, eles ainda não tinha sido descoberto isso, né? Porque com o tempo as estátuas foram perdendo a cor e eles viam só aquela versão brancona. Então, para imitar as estátuas da antiguidade, eles faziam umas estátuas branconas. Mas na antiguidade não era brancona, era colorida. E a Vitória de Samotrácia não está distante das outras, ela era colorida também. Então a gente pode ver que ela realmente representa a vitória, ela tá aí uma pose ousada, corajosa, tá aí como se ela estivesse enfrentando o vento na proa do barco sobre o qual ela está. E esse barco tem a ver um pouco com a tecnologia da navegação e o comércio que existia no período, e é então uma perfeita representação da vitória. A obra foi restaurada recentemente, acredito que em 2014, com o dinheiro de várias pessoas que saíram doando para a restauração dessa obra, que é uma das maiores do Museu do Louvre. Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiver outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários, e outros temas, né, sugestões em geral. Então é isso, beijinhos e até a próxima!